Salve, tranquilo? Esse vídeo aqui ele vai para aquele cara que é talentoso, para aquele cara que acredita que mesmo sem muito esforço conquistou algumas coisas na vida e aí agora chegou naquele ponto da vida onde ele a mera inteligência bruta dele, a mera capacidade de execução que ele tinha, que até então estava sendo mais do que o suficiente, já não tá mais sendo. E aí esse cara, ele tá tentando ser consistente, mas ele não consegue, ou se não, para aquele cara que sempre se protegeu, e daí ele nunca precisou conquistar nada, mas ele por algum motivo sempre se sentiu inteligente, ele sempre se julgou inteligente. Logo, eu não conquisto nada, mas eu sou inteligente, eu quero isso como um traço de identidade. Se eu não tiver isso como um traço de identidade, eu não quero mais brincar, né? O famoso, como diria Aristóteles, o bunda mole, né? Não sei se você sabe, mas Aristóteles escreveu assim, ó: o cara que não procura a verdade, ele é um bunda mole, ele não vai construir virtude. Isso aí tá escrito lá em grego. Ah, mas Aristóteles não falava assim. Falava assim, você que não sabe. Você fala grego? Você fala grego? Você jogou. Você, vendedor de quê? Enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: muitas vezes na vida a gente está ancorando o nosso sucesso nos valores errados. E eu quero muito fazer um vídeo só sobre como encontrar os seus ideais e os seus valores e saber quais princípios e valores seguir. Só que não faz o menor sentido eu simplesmente lançar um vídeo assim sem bater em tantas outras coisas que antecedem isso. Então, vamos lá. Se você quer esse vídeo sobre valores, sobre enfim, como constituir valor, se você tem essa dificuldade, se às vezes você sente que a tua identidade é um pouco fraca, você é uma pessoa um pouco volátil, comenta aqui o que você acha, se é algo que você quer, e aí eu faço o vídeo e aí todo mundo fica feliz. Mas especificamente falando sobre consistência, aqui eu não tô aqui para ser um advogado da consistência, para te provar que a consistência é uma boa alternativa. Na verdade, pelo contrário, eu tô aqui só para provar que o teu talento não é o suficiente, que na verdade o teu talento, ele por mais que pareça algo extraordinário, por mais que a tua mãe fale que você é incrível, não significa absolutamente nada. E não é só porque as coisas são mais fáceis para você e que você é o cara talentoso que consegue as coisas com baixo grau de esforço que você é melhor do que alguém, porque a probabilidade de você ter menos resultado que um consistente é extremamente alta. Então, assim, aonde que eu quero chegar com isso que eu tô falando? Primeiro de tudo, eu quero que você termine esse vídeo conseguindo olhar para tua realidade e se perguntar como é que eu faço para distribuir as minhas atividades em tempo, num tempo hábil, e não querer fazer tudo de uma vez. Isso também é um fator da consistência e isso também é uma vantagem. Apesar de que intensidade tem lá os seus prós e contras, isso tem a sua vantagem também. A segunda coisa é que eu quero te ajudar a construir uma maior densidade de conhecimento a partir disso. Logo em seguida, as tuas experiências e as tuas habilidades vão ficar mais sólidas e, por fim, as suas habilidades, distintas, vão ser desenvolvidas ao longo desse processo, porque a gente sabe aqui que o propósito não é ser bom em uma única coisa, né? Então, quando eu falo em consistência também, eu não estou falando daquela consistência convencional de todo dia você vai fazer exatamente as mesmas atividades para chegar exatamente no mesmo lugar. Não é esse o ponto. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu sempre fui o cara que se baseou no próprio talento. Então, eu acredito que mais do que ninguém eu posso vir aqui falar isso, não só porque eu vi pessoas tão talentosas quanto, se não mais, se ferrando muito no longo prazo, como eu também já fui aquela pessoa que tenta e não consegue. Eu tenho uma neurodivergência que por muito tempo me impediu de ser consistente por muito tempo. Então eu conseguia ser consistente por uma semana e depois eu não conseguia mais ser consistente em nada. Tipo, não era que, não, eu tô fazendo isso aqui, eu tô bebendo água 2 litros por dia. E aí na outra semana eu só paro de beber água. Não, eu paro de beber água, eu paro de ler, eu paro de estudar. Isso acontecia com muita frequência. Eu ciclava bem rápido. Isso me fez perceber, com o passar do tempo, que eu sempre quase vencia. O que me pegava muito. Porque eu pensava, mano, eu consigo quase vencer só me dedicando, tipo, o mínimo. Fazendo literalmente em um mês o que as pessoas vão fazer em 3, em 4, em 5. E essa é a ilusão que o cara intenso tem. O cara intenso, ele acredita que ele tá fazendo muito mais do que as outras pessoas, porque ele tá tão obcecado naquilo que ele tem a sensação de que ele se tornou 1%. Ele tem a sensação de que ele virou aquele cara, assim, muito bravo. Por quê? Porque naquele mês, ele viu as outras pessoas não fazendo 99% das coisas que ele fazia. E aí ele acreditava que essa obsessão dele de um mês era o suficiente para ele se considerar dedicado. Posso te contar um segredo? Não é.
As pessoas altamente dedicadas não são pessoas que fazem isso só por um mês. As pessoas, o top 1% daquelas atividades, são pessoas que elas conseguem sim. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu quero pegar como exemplo o Cristiano Ronaldo, porque numa entrevista ele falou que você precisava. Primeiro que o Cristiano Ronaldo se autodenomina talentoso, né? Eu não sei de onde vocês tiraram que ele não tem talento. Você acha mesmo que a história do Rock Lee é real? Você acha mesmo que um cara, um manco, um cara com problema no coração, porque falava, não, porque quando ele era criança ele tinha problema no coração. E pá, 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 pá. Sim, ele tinha problema no coração, mas ele, tipo, foi resolvido, tá ligado? Eles resolveram o problema no coração dele. Não dá pra você usar isso como argumento pra ele ser o Rock Lee. E sim, ele treinou muito, mas ele mesmo falou que ele treinava leve. Ele treinava sem se preocupar com, nossa, eu preciso estar me dedicando mais do que os outros, eu preciso isso. E esse é o poder do consistente. Ele consegue manipular o ambiente dele para que ele esteja consistentemente se dedicando, mantendo uma leveza, porque ele sabe que essa leveza no fim é o que ajuda ele. O peso da obsessão, ele mais prejudica do que ajuda. Ele não ajuda em nada, para falar a verdade. Então assim, por que é tão importante a gente ter isso como parâmetro? Porque muitas vezes aquela ilusão que você tem quando você está se esforçando muito e dando a vida é que você é muito bom. E aí você fala, tipo, não, porque em um mês, em um ano eu consegui isso. Tá, mas por que você compara o teu resultado de um mês e um ano com o das outras pessoas? Poxa, porque eu só me dediquei por um mês, por um ano. Tá, mas e daí? Tipo, o que você tem que entender é que a realidade se impõe contra você. A realidade não tá nem aí pro fato de que você se dedicou mais ou se você se dedicou menos. Quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer uma prova, a realidade vai se impor contra você. E ela não tá nem aí. A prova não se importa com quanto você estudou, nem com quão talentoso você é. Se você for o cara talentoso que evoluiu 50% da tua nota em um mês, meus parabéns. Mas se a tua nota não era o suficiente para passar e você precisava do dobro para passar, então eu sinto muito, irmão. Não valeu de absolutamente nada. E não valeu de absolutamente nada. Pô, Júlio, mas eu me dediquei muito. Aquele um mês ali foi brutal. Cara, dane-se que aquele um mês foi brutal. Isso é completamente irrelevante. O que você tem que entender é que você precisa desenvolver uma personalidade, um caráter que se impõe contra a realidade. Não um caráter que a realidade se impõe contra você e aí você fica ruminando e tentando encontrar alternativas do porquê isso faz sentido, pô. Isso é só insuportável. Tipo, esse é o tipo de pessoa insuportável porque esse é o tipo de pessoa que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer qualquer coisa, ele já vai fazer dando desculpa. E eu não julgo, eu era essa pessoa. Só que, olha que ironia. Eu era essa pessoa e lá no fundo eu sabia que eu tava sendo chato. Lá no fundo eu sabia que esse negócio de... Ai, vocês já perceberam que tem aquelas pessoas que toda vez que elas vão fazer alguma coisa, elas justificam. Não, não, eu vou lutar esse campeonato aqui, mas eu tô sem treinar aí tem um tempo, né? Tô sem treinar tem um tempo. Eu vou fazer dieta aqui, mas eu tô sem fazer dieta há muito tempo. Tô sem fazer dieta há muito tempo. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue. Essa é a realidade. Ele sabe que ele não consegue, ele tá inseguro, ele tá com medo. E aí como é que ele fantasia esse medo? Eu fiz por pouco tempo. Eu não me dediquei, eu não fiz nada. E aí quando ele ganha, ele evidencia pra ele mesmo, poxa, eu sou talentoso, eu não preciso me dedicar. Eu sou a pessoa que não depende disso. As outras pessoas até dependem dessa habilidade aí de estar sendo consistente e tudo mais. Eu não. E esse cara vai se criando um merdinha. Ponto. Você não tem capacidade cognitiva de interagir em sociedade, porque a tua cognição ela destoa da realidade. Você quer muito mais provar pra você mesmo que você é um prodígio do que só viver e ter o resultado. Tipo assim, você... E é interessante porque essa mentalidade ela é tão doentia, mas tão doentia, que se você pôr duas opções pra essa pessoa, que é fracassar, mas fracassar sendo um prodígio muito aclamado, ou ter sucesso. É capaz da pessoa querer fracassar sendo prodígio. E aí quando você entra pega o detalhe daquela frase do sendo muito aclamado, o que você está percebendo? Essa pessoa só quer validação. Então, no fundo, o que você tem é medo de provar para os outros que você não é tão bom. E aí, se você tem medo de provar para os outros que você não é tão bom, eu vou te contar um segredo. Mas você quer descobrir sozinho ou você quer que eu te conte? Irmão, se você tem medo que eles descubram, talvez você já não seja. E aí, eu sei que é pesado ouvir isso. Só que isso tem que ser motivador. Eu literalmente cortei as tuas amarras. E agora eu vou te provar o porquê que os consistentes têm vantagem. Então você vai olhar e vai falar, mano, então dane-se. Tipo assim, se eu já
sei que o meu resultado não é um resultado bom o suficiente, eu me desamarro daquele senso de que eu sou um prodígio, que não tem vantagem nenhuma, que não tem objetivamente falando, não existe nem absolutamente nenhuma vantagem você ser conhecido como prodígio. Isso não te rende nada, isso não te ajuda em nada, não gera mais motivação, não gera mais trabalho, não gera mais inteligência, não gera nada. Eu me desamarro disso e eu me amarro à ideia de que talvez eu só não seja bom o suficiente e eu preciso me dedicar. E talvez seja por isso que eu não conquistei as coisas que eu queria. Porque eu preciso me dedicar mais. Eu preciso ser melhor. E aí, por que o consistente ele vence? A primeira coisa é que quando você vai fazer uma atividade, se você dividir ela e aumentar o tempo, a distribuição de tempo dela, você naturalmente, isso quem tá falando é o Ruiz Martins, tá bom? Ele é um psicólogo, teoria cognitivo-comportamental, se eu não me engano. Eu não sei se eu não me engano, ele também tem uma pós em neurociência. E ele vai falar basicamente o seguinte: quando você distribui uma área de estudo, e ao invés de você estudar tudo num dia, você passar 8 horas estudando, você estuda 1 hora por dia por 8 dias, você não tá tendo aquele down de energia. Porque se eu condensei todo o conteúdo e vou usar todo esse conteúdo, eu comecei bem, eu comecei aprendendo muito, isso chama primazia, é a capacidade da tua memória de lembrar os primeiros elementos que ela estudou. Conforme o tempo vai passando, isso vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai chegando no final, irmão. Como diria Aristóteles, tu virou um bunda mole. Tu tá só existindo ali na frente do livro. Você não vai lembrar. Então 50% da matéria você vai lembrar progressivamente pior. Cada vez pior, 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 pior. A probabilidade de você esquecer tudo é muito alta. E um exemplo disso é a escola. Quantas vezes você não estudou tudo no dia anterior da prova, chegou no dia da prova, o que aconteceu? Não lembro mais de nada. Lembrei até durante a prova, né? Mas é como se depois da prova, assim, alguém passasse uma borracha na minha testa e ela chegasse no encéfalo e de alguma forma apagasse o conhecimento que eu tenho ali. Sim, é assim que se apaga o conhecimento. Você passa uma borracha no cérebro. E isso funciona pra tudo, tá ligado? Tipo assim, se você quer lutar jiu-jitsu e aí você vai aprender, e é engraçado, né? Porque eu não sou nem faixa branca eu sou, nem kimono eu tenho. Mas eu vou dar essa dica aqui, porque eu aprendi com um cara que é faixa preta, então tecnicamente você não tá me ouvindo, você tá ouvindo um faixa preta, eu só tô citando ele. É o Guilherme. Guilherme alguma coisa, é um tal de Guilherme. Um tal de Guilherme, pode confiar. O que acontece? Quando você vai aprender um novo conceito do jiu-jitsu, geralmente as pessoas elas querem te ensinar todos os conceitos de uma vez. Então você vai memorizar e vai aprender 5, 6, 7 conceitos de uma vez. A partir do momento que você entende que você precisa de tempo para condensar esse conhecimento, para sintetizar esse conhecimento, o que você vai fazer? Você vai separar. E ao invés de você passar um treino inteiro treinando 10 etapas, você passa 10 treinos, cada treino treinando uma etapa. Só que no primeiro treino você treina uma, no segundo treino você treina uma e duas, no terceiro treino você treina uma 3, no quarto dá uma 4 e assim sucessivamente. Vai chegar num ponto em que a primeira etapa ela vai ficar brutal e as outras elas vão ficando memorizadas para você. Isso é você ser consistente. Isso é você ser inteligente. Isso é você ter sobriedade na realidade. É você conseguir olhar a realidade, avaliar e falar: poxa, gostaria de treinar tudo de uma vez? Gostaria. Posso fazer isso? Não posso. Então não é o que eu vou fazer. E aí a segunda coisa que é muito importante é que aos poucos você vai tendo uma maior densidade de conhecimento. Uma vez um cara me perguntou: Júlio, como é que você faz para ter um corpo de conhecimento muito grande? E eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com corpo de conhecimento? No fim, o que ele quis dizer foi que parecia que o meu conhecimento ele era muito bem estruturado. Tinha muitas outras coisas que eu sabia que fortificavam as coisas que eu já sabia. E a resposta é muito simples. Eu sei, porque eu estudei neurociência, que conforme você vai progredindo assuntos, é natural que os assuntos anteriores fiquem mais sólidos para você. Porque enquanto... Eu não sei se você sabe assistir aula, né? Mas eu sei. Quando eu tô assistindo uma aula, eu não tô aqui, ó, tipo... legal, irado. Não, o professor ele tá falando sobre, tipo, sei lá... Não, porque a importância da aprendizagem, né? Que a aprendizagem ela tem... Os componentes da memória são memória sensorial, memória de trabalho e memória de longo prazo. Aí eu já olhei e já pensei, tá bom, tem 3 memórias, então sensorial, de trabalho e de longo prazo. Provavelmente de longo prazo é que ficam as memórias mais longas, né? Vamos ver se é verdade. E ele fala, pô, sensorial é a memória que você sente. E aí, basicamente, é aquela memória que funciona quase como um filtro para saber quais estímulos vão entrar e quais estímulos vão sair.
porque a partir do momento que, se todos os estímulos são relevantes, nenhum estímulo é relevante, aí você não consegue prestar atenção em nada, então você estaria sentindo a sua roupa, você estaria ouvindo a minha voz, mas você não estaria conseguindo se concentrar nela, porque você também estaria ouvindo um som aleatório, e a tua cabeça não estaria hierarquizando. Aí eu já olhei e já pensei, pô, então talvez seja esse o problema do TDAH. O TDAH ele não tem uma hierarquia na memória sensorial. E aí eu vou conectando esses conhecimentos. Aí, o que acontece? Um conhecimento extremamente básico, que é o TDAH, tipo, todo mundo sabe o que tem. Agora, ele também está fortificando a ideia e o conhecimento do quê? Da memória sensorial. Então agora eu aprendi mais uma coisa. Por que isso é tão relevante? Porque conforme o tempo vai passando, o teu conhecimento ele vai ficando denso. É como se tudo tivesse extremamente amarrado, assim, tudo tá amarrado. O teu cérebro inteiro, todos os teus neurônios, eles estão conectados. Cada conhecimento que você tem muita sinapse conectada a ele. O cérebro ele funciona basicamente como uma rede, né? Então, tipo, por que a gente chama de rede? Porque a rede tem vários tecidos e eles vão se sobrepondo e se conectando. Conforme eles vão se sobrepondo e se conectando, eles criam um laço forte que mesmo que você acabe impondo sobre ele uma alta força, né, uma alta pressão, ou, em outras palavras, você deita na rede, ele não vai ceder. O conhecimento é a mesma coisa. O teu neurônio ele tá ali, se o teu neurônio tá sozinho e aí você tem uma sinapse para lembrar daquele conteúdo, então digamos que eu só sei, sabe aquele conteúdo que você só sabe? Tipo, eu só sei que a molécula de água é H2O, a menos que você tenha repetido isso muito, quando chegar lá na hora, você não vai conseguir lembrar daquilo assim, ó. Você vai tentar lembrar, tá, qual que era a molécula de água? Eu lembro que começava com H. Pronto, ali tu já perdeu. Porque se você se perdeu na única sinapse que você tinha, você não vai lembrar do conteúdo. Agora, se você é uma pessoa consistente, que estuda todo dia, que coloca aqui um pouquinho daquilo todo dia, aí já é outra história. Porque aí, toda vez que você for impor o seu ímpeto, a sua vontade de potência intelectual sobre a realidade, você tem muita coisa fortificando ela. Essa é a outra vantagem dos consistentes. E por fim não, né? Tem mais duas. Mas além disso, você tem mais experiência enquanto você executa as coisas. Tipo assim, eu vou dar um exemplo do jogador de futebol agora, na verdade eu vou dar um exemplo da luta, porque jogador de futebol, porque luta é muito mais da hora que jogar bola. Digamos que eu quero dar um golpe, eu quero dar o cruzado, eu quero fintar o jab e cruzar. Se eu tentar isso uma vez, com uma pessoa, eu tive uma experiência. Se eu tentar isso 1000 vezes com 1000 pessoas, eu tive 1000 experiências. Eu acho que você não precisa ser um Albert Einstein para entender que ter 1000 experiências é melhor do que ter uma experiência, né? Por quê? Porque eu testei vários padrões, eu testei vários timings diferentes, eu estava entendendo as práticas da prática deliberada, que além de tudo é erro consistente, mas feedback constante também. Então, eu basicamente sei que quando eu lançasse o jab, por exemplo, com um cara mais alto, eu precisava sair mais rápido, porque o braço do cara é maior. Quando eu lançasse o cruzado com um cara menor, eu precisava me curvar um pouquinho, porque senão eu não pego em cheio. Esses detalhes, eles vão sendo ajustados. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Um lutador do UFC, quando você vê ele acertando um golpe muito relevante dele, tipo, sabe aquele golpe que fica meio que sendo a marca do cara? Se você vê o cara acertando esse golpe, saiba, ele não testou uma vez. Ele testou ali brincando umas 10.000 vezes. Ele não faz aquele golpe 100 vezes por treino como você faz, você é amador. Ele faz esse treino 1000 vezes por treino. Esse golpe ele tem que estar perfeito. Isso é consistência. É você conseguir executar a mesma atividade tantas vezes de forma exaustiva até que chega num ponto onde é impossível você ser ruim. Até que chega num ponto, e vai chegar esse momento, tá ligado? Se você continuar se esforçando, se você continuar lapidando e desenvolvendo estratégias para se tornar uma pessoa melhor, vai chegar num ponto em que você vai olhar ao redor e você vai ter a sensação de que as pessoas são menores. Não como se você fosse... Não com aquela visão egocêntrica de que você é melhor do que as outras pessoas, mas é porque ali já não é mais o teu talento falando, já não é mais a tua aptidão natural, já não é mais a tua capacidade natural de executar coisas, executar funções. A partir de agora, é a tua capacidade cognitiva construída que gerou uma autoconfiança a ponto de você saber que é melhor do que alguém em algo. Porque assim, fato, existem pessoas melhores do que outras em habilidades e é isso, é assim que a vida funciona. Então, a partir do momento que você consegue ser consistente, você consegue ter mais consistência nas experiências. E por último, mas não menos importante, as habilidades distintas vão sendo desenvolvidas.
Quando você tá dando o jab cruzado, você não tá só dando o jab cruzado, você tá dando o jab cruzado, você tá soltando o ar enquanto dá o soco, você tá dando um passo para frente, um passo para trás, você tá movimentando a cabeça. Tem vários detalhes que estão sendo desenvolvidos. Se você tá lendo, a tua habilidade é ler, é nisso que você tem que meter o foco, cara, você não tá só lendo, você tá melhorando a tua capacidade de foco, você tá melhorando a tua capacidade de atenção, você tá melhorando a tua capacidade de retenção de conteúdo, você tá melhorando o teu raciocínio, você tá melhorando a tua linguagem, você tá aumentando o teu vocabulário. Ah, Júlio, eu gosto de correr. Beleza, você está aumentando teu VO2, você está aumentando tua coordenação motora, você está aumentando a tua capacidade de resistência à dor. Então, assim, toda habilidade tem outras habilidades inclusas. Se você é o cara que dá o sprint e depois para, você não vai ter o que a gente chama de... Caramba, como é que é o nome? É quando uma habilidade vaza para outras áreas da sua vida. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é... Transfiguração? Não, transfiguração é... Transferência, pô, pra ver, né? Pensaram que era um termo técnico. Não, se fosse um termo técnico eu provavelmente lembraria. Você não vai ter a transferência de conteúdos e de inteligência que você gostaria de ter. Porque qual que é a graça de você ter várias habilidades? Qual que é a graça de você se esforçar para ser um polímata? A graça disso é, cara, eu vou pegar e eu vou me esforçar em várias coisas e essas coisas vão começar a se unir entre si. Então eu não tô só jogando xadrez, eu tô melhorando minha capacidade estratégica, eu tô melhorando a minha capacidade de pensar de forma metódica e estratégica. Eu não tô só lendo, eu tô melhorando minha inteligência, eu tô aumentando a minha capacidade de compreender conteúdos complexos, eu tô aumentando minha resistência. Eu não tô só estudando história, eu tô entendendo a história da humanidade porque isso me permite ter um melhor raciocínio, olhar para as coisas com mais inteligência. Então, assim, é muito importante, muito relevante que a partir do momento que você tenha essas características, que você tenha tempo para maturação dessas habilidades. Se você não tiver tempo, essas habilidades não vão maturar. Então, às vezes, você até vai ficar um pouco melhor do que a média no xadrez. Beleza. Mas você não vai pensar como um enxadrista no dia a dia. Às vezes você vai até ficar melhor do que as pessoas em matemática, porque você passou 16 horas por dia por um mês estudando. Mas a qualidade dessas 16 horas por dia, mesmo que somadas, mesmo que tenha sido 10 dias, 160 horas, não chega aos pés do que uma pessoa que vai passar 80 dias, 2 horas por dia estudando, porque essas 2 horas terão muito mais qualidade. E essa pessoa ela começa a pensar com matemática no dia a dia. Você não. Você é só um cara que, através da intensidade, conseguiu uma habilidade ali de curto prazo que vai se deteriorar com o tempo. Fechou? É isso. É por isso que os consistentes sempre vencem. Então, seja consistente. Tamo junto e até a próxima.